Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Discípulos do Evangelho. Aqueles que estão nos assistindo de suas casas também, muito obrigado. Peço licença para adentrar a casa de vocês. E vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje realizando uma oração. Vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Mestre Jesus, e rogando a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que derrame suas bênçãos de paz, de proteção, sobre todos aqueles que estão aqui no planeta Terra. Mãezinha de Jesus, que é a mãezinha de todos nós, que possa nos proteger com seu manto sagrado, que possa envolver as consciências e os corações de cada um de nós, levando a consciência da vida eterna, levando a consciência do quanto a vida importa, levando a consciência daquela que nos trouxe a vida, o nosso Mestre, a fortaleza nossa de todos os dias. Pedimos, Mãezinha, proteja a cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu não sei se o som está com um pouquinho de microfonia. O som acho que está com um pouquinho de microfonia. Bom, novamente, bom dia a todos. Nossa palestra de hoje é um alerta, não só àqueles que têm a ideia, que têm o pensamento do suicídio, mas principalmente também aqueles que convivem com alguém que tem isso em mente. Que cada um de nós possa ajudar e auxiliar aqueles que em algum momento pensou ou passa por isso. O mês de Setembro Amarelo é um mês de prevenção, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. No mundo inteiro é trabalhado para que nós possamos evitar essa grande pandemia que estamos vivendo. Uma pandemia que não é provocada por um vírus. Uma pandemia que a cada 40 segundos alguém tira a sua própria vida. Eu acho que ficou melhor, Rodrigo. Obrigado. Hoje, milhões de pessoas, elas estão sendo contaminadas pelo vírus, pelo coronavírus, morrendo, desencarnando, ficando doente nos hospitais. Mas também temos essa pandemia que é das pessoas tirando a própria vida. 40 segundos, uma vida é perdida. 40 segundos de desespero, de pedido de socorro, de alguém que não consegue compreender o porquê dessa dor. Nós, espíritas, temos algumas das respostas do porquê que levam as pessoas a cometerem esse desatino. E vamos tentar hoje ajudar a compreender melhor isso, a compreender o porquê e como podemos fazer para evitar. O que leva, quais são os principais motivos que levam as pessoas a cometerem o suicídio? Solidão é um deles. As pessoas, apesar de estarem rodeadas de pessoas,
estarem com as famílias, temos todas as tecnologias possíveis para entrar em contato e conversar com outras pessoas, temos meios de transporte muito mais eficazes hoje que podem nos levar a qualquer lugar do mundo, e mesmo assim, milhões e milhões de pessoas se sentem sozinhas. Quantos de nós que já nos sentimos num lugar onde que ninguém me entende, ninguém me compreende, eu sinceramente eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nasci no lugar errado, e se sente completamente sozinho. Aqui no centro mesmo, é costume passar aqui sempre slides e algumas mensagens espíritas. E tem uma mensagem do Chico Xavier que ele diz o seguinte: ninguém erra de endereço. Cada um de nós estamos onde precisamos estar e onde devemos estar. Não erramos de endereço. Deus, sabendo o que é melhor para nós, nos coloca no lugar certo, no lugar adequado. No Evangelho segundo o Espiritismo, e que ainda todo alegre, todo feliz, né, parecia sempre estar fazendo piada, e de repente a gente vê que ele tira a própria vida, que vivia um processo de depressão. Quantas pessoas em torno de nós que dão sinais dessa depressão e nada é feito, nem por quem está ao lado e nem pela própria pessoa. É preciso trabalhar já desde o início, quando começarem a aparecer os primeiros sinais, antes que a situação fique mais grave, antes que a situação perdure. Há casos também, dentro da depressão, que é uma influência espiritual, e que nós espíritas e aqueles que têm o conhecimento do lado espiritual também podem ajudar para conseguir combater a depressão. Vamos ver meios em que podemos auxiliar e combater essa situação. Luto. Quando perdemos um ente querido, quando perdemos uma pessoa amada, o quanto que desespero, de perda, de vazio que não pode dar. Mas, com o conhecimento de que a vida é eterna, que a verdadeira vida está na vida espiritual, e que as saudades de quem aqui está é da mesma forma da saudade daqueles que já foram, a gente começa a compreender de que é só apenas uma transição. Nossos parentes, nossos entes queridos que já foram há muito tempo atrás, quando o ente nesse momento vai, ele vai ser recebido lá do outro lado de braços abertos. Porque a saudade dos que estão lá é da mesma forma da saudade dos que estão aqui. Somos iguais, não saímos daqui de uma forma diferente quando vamos para o plano espiritual. E compreendendo a vida eterna, a imortalidade da alma, o luto dolorido, que ainda a saudade permanece, mesmo com todo o conhecimento, se torna uma situação um pouco mais amena. Quantos de problemas de finanças e problemas profissionais, as pessoas, elas não se desesperam, acham que não vão conseguir dar conta de cuidar da família. Quantos aqueles que não sentem a vergonha de uma desgraça financeira e que levam cabo à própria vida diante de uma situação que não consegue se achar reversível, que não consegue achar uma situação que poderia, dentro do que ocorreu, conseguir resolver aquele problema. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Casamentos e relacionamentos. Quantos que a gente não escuta falar de pessoas e casamentos que estão sendo desfeitos, casais que não se entendem, relacionamentos que estão sendo desfeitos, casamentos aos montes. Isso leva à depressão, mesmo apesar da discussão, mesmo apesar de toda a briga, leva à depressão e leva algumas pessoas ao suicídio também. E bullying, algo que a gente tem que prestar atenção demais nisso. Quantos de nossos jovens estão sofrendo e fazendo bullying um com os outros nas escolas? Isso, em muitos casos, já levou ao suicídio de adolescentes.
É algo que precisamos prestar atenção em relação aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, a todas as crianças que percebemos que isso está ocorrendo e dá um basta. Parar com tudo isso. Mas a situação não fica só nisso. Aí aparece um coronavírus. Aparece o coronavírus e o que acontece? Tudo isso, tudo isso aqui, fica junto, no mesmo lugar, na mesma casa. É a solidão por estar isolado, é a depressão pela situação, pelo medo, por tudo que a gente está vivendo, é o luto daqueles que perderam seus entes queridos, é as finanças, os problemas pessoais, quantos profissionais, quantos de pessoas que não perderam seus empregos, que estão com problemas profissionais, que estão com problemas financeiros, quantos que aqueles que tendo que viver em conjunto do marido, da esposa, 24 horas por dia, não aumentaram os casos de violência domiciliar, violência doméstica? Quantos foram os casos de divórcios? Talvez a única coisa que tenha diminuído foi o bullying, porque as crianças estão em casa e não estão indo na escola. Mas agora essa situação com o coronavírus ainda fica ainda pior, juntando às vezes todos num lugar só. E como que nós vamos combater isso? De que forma que podemos trabalhar evitando essas dores, essas situações, esses motivos que levam a cada um de nós ao desespero, ao desatino de tirarmos a nossa própria vida? Antes de mais nada, conhecer um pouco mais sobre o que a doutrina espírita nos fala. Muitas das situações em que as pessoas se desesperam, simplesmente elas imaginam: eu tiro a minha vida e tudo acabou. A dor se vai. E aí que entra o engano, o erro. Nos 5 princípios da doutrina espírita, o primeiro e o extremamente importante é a consciência da existência de Deus. Eu digo que isso é tão importante que o quanto que nós tínhamos um conceito completamente errado de Deus, que no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da doutrina espírita, as primeiras perguntas é justamente definir o que é Deus. E Allan Kardec responde que a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas. E depois fala dos atributos de Deus. Um dos atributos que temos que ter sempre em nossa mente, em nossos corações, temos a certeza: Deus é soberanamente bom e justo. E Deus, sendo soberanamente bom e justo, Ele faz o que é melhor para todos nós. Nós que não conseguimos compreender, nós que não conseguimos muitas vezes entender qual é a mensagem que Ele está trazendo para nós, o que Ele está se comunicando, nós fechamos os nossos corações, fechamos as nossas mentes, fechamos tudo e não permitimos que Deus fale com a gente. Mais para frente nós vamos ver de que forma que podemos transformar o nosso dia a dia para que Deus realmente fale com nós. A certeza da imortalidade da alma. Se a pessoa que está pensando em tirar a própria vida e que tudo acabou, Allan Kardec, através do seu estudo, das evidências científicas, das provas, das inúmeras provas que ele conquistou, e Allan Kardec era um cético de carteirinha, ele não acreditava em nada, ele teve que fazer muita pesquisa, até para chegar à conclusão de que a nossa alma existe algo além do corpo físico, e que essa coisa além do corpo físico, sobrevive o corpo, sobrevive à morte. Para você ter uma ideia do nível em que ele se preocupava com as informações que ele recebia, ele dizia: prefiro rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Uma única mentira, porque uma única mentira iria desmontar todo um conceito,
toda uma doutrina. E ele nos deu a certeza de que a alma é imortal. De que essa alma imortal, que vai para o plano espiritual, ela se comunica com a gente. Elas são capazes de trazer informações das mais diversas formas, de uma forma intensa, com mensagens claras, em aparições e até sugestões, manipulações. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o quanto que os espíritos influenciam a nossa vida. E os espíritos respondem, mais do que você imagina. Algumas vezes são eles que governam a nossa vida. Então há uma influência invisível em nosso meio e nas pessoas que nos leva muitas vezes a tomar decisões baseado nestas influências. Sabendo que existe uma influência invisível, de que forma que podemos nos proteger? De que forma que podemos evitar que os nossos pensamentos sejam os nossos pensamentos realmente? Que aquilo que nós sentimos são os nossos sentimentos e as nossas emoções e não são as emoções alheias de um espírito nos influenciando. É importante saber que isso existe. E que esse espírito imortal, uma vez que a vida dele terminou, seja ela por suicídio, morte natural, seja lá do que for, passado um período na erraticidade, no plano espiritual, esse espírito retorna. Ele reencarna sucessivas vezes. Para quê? Para que ele consiga ter a sua evolução espiritual. Nosso maior objetivo no planeta Terra é alcançar isso aqui, evolução espiritual. Tudo que nós fazemos, ela deve atingir esse objetivo. Isso é que deve levar a cada uma de nossas ações. Se nós não conseguirmos melhorarmos a cada dia, é uma situação onde que a gente fala assim, preciso fazer alguma coisa. Preciso usar bem a vida que Deus nos deu. No Sede Perfeitos, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, o que caracteriza um espírita? É de ser perfeito? É aquele ser que está totalmente resolvido? Lê do engano. O que mais nós somos imperfeitos, nós temos erros, cometemos falhas. O verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço contínuo em ser cada dia mais, um pouquinho melhor. Se esforça para ser melhor. Não é que ele vai ser perfeito, ele se esforça. Verdadeiramente, ele se esforça de forma sincera. Essa cena, que está aqui desenhada, ela é tirada do livro Voltei. Esse aqui é Frederico Figner, foi presidente da Federação Espírita. Ele fez um trabalho enorme, melhorando a Federação Espírita, trazendo a editora. O trabalho material que ele fez foi fantástico. Esse aqui é Chico Xavier. Aqui o Emmanuel, numa sessão mediúnica. Frederico Figner, quando ele descobriu que tudo que ele tinha feito, não ajudou realmente a ele ganhar luz, para ele ganhar realmente a iluminação espiritual, ele falou assim, tudo que eu fiz está errado, as pessoas estão enganadas. Por que eu preciso ir lá contar para todo mundo? Ele foi lá para Chico Xavier, tentar contar. Só que o Emmanuel falou um pouquinho para ele assim, espera um pouquinho, fique numa fila aqui, depois a gente conversa. Mais tarde ele conseguiu transmitir a mensagem dele. Enquanto isso, Frederico Figner foi trabalhando, foi estudando, foi se desenvolvendo, aprendendo mais sobre as verdades espirituais. E em um determinado momento, ele se sentiu no plano espiritual, quando estava no umbral, sozinho, se sentiu perseguido por espíritos, que são esses freis aqui, acusando do que ele tinha feito. E esses freis aqui
acusando ele, em vez de ele revidar, que é o natural de cada um de nós, o que é que você está me acusando? Eu vou revidar, vou acusar os outros também. E se tiver que ir para a violência física, eu vou para a violência física. Não, o que ele fez? Ele orou por cada um desses freis. Ele sentiu, ele perdoou, ele sentiu o verdadeiro amor por aqueles que estavam no engano. E nesse momento, quando ele percebeu o engano desses freis, ele começou a se iluminar. Foi aí que ele percebeu de que todo o valor da nossa vida espiritual, da nossa vida material, ela tem quando a gente consegue acender um pouquinho essa luz. O amor ao próximo, o perdão, a benevolência. É isso que importa. Tudo o resto, a gente está tirando o foco. A gente está saindo do foco. Existe muita coisa para tirarmos do foco dessa evolução espiritual. E temos que trabalhar fortemente para voltar a todo momento. O que é que importa verdadeiramente? As mensagens de Jesus. As mensagens de Jesus era puro amor. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Trabalhando nisso, é onde que nós vamos conseguir a nossa verdadeira iluminação. A nosso verdadeiro propósito. Quantos dos suicidas que não falam, eu não tenho propósito? Para que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o propósito? Se ilumine. Ame a Deus. Ame ao próximo. Não espere que esse amor a gente vai ter de retorno das outras pessoas. Não espere isso, que isso de certa forma, a gente está esperando algo que não deveria esperar nada. Jesus deu e não esperava nada de ninguém. A influência espiritual, ela é forte em todos os momentos. Nesse outro slide aqui, nós temos uma pessoa desesperada, querendo tirar a própria vida, já está até com um revólver na mão, escrevendo a carta de suicídio. Mas nós nunca estamos sozinhos, nós nunca estamos abandonados, sempre estamos amparados, sempre alguém vai estar do nosso lado, dando ânimo, nos dizendo o caminho a seguirmos. E aqui, esse espírito aqui que está meio transparente, está ali, apoiando, segurando, abraçando. Irmão, perceba que a vida é mais valiosa, tudo passa. Tudo passa. Adorei ontem um post da Débora que ela colocou no Facebook. Eu falei assim, vou dar um spoiler para vocês. Apesar de todos os problemas, tudo passa. Tudo passa. As provas, as situações ruins que vivemos, são formas de nos fortalecer. Deus não coloca um fardo maior em nossos ombros que não conseguimos suportar. O nosso corpo, ele é programado, ele é desenhado. Então, o que eu coloquei aqui tem uma escultura. Cada detalhe do nosso corpo. Isso aqui é um espírito que vai reencarnar. Isso aqui são os auxiliares trabalhando na programação reencarnatória desse espírito. Deus, ele se preocupa com cada um dos detalhes nossos da reencarnação para termos sucesso, para sairmos vitoriosos. Habilidades que vamos ter, como que vai ser o nosso corpo. Se temos algum problema de saúde físico, isso também é resultado de nossos erros do passado, de reencarnações passadas. E que Deus nos deixa nessa situação até para conseguirmos superar as dificuldades. Uma vez superadas as dificuldades, nos fortalecemos. Só tem um objetivo essas dificuldades. Tudo vai passar e para nos fortalecer, não para nos enfraquecer, não para nos humilhar. Para nós aprendermos humildade, mas não para nos humilhar. A ajuda que nós temos é constante. Em algumas situações, espíritos amigos nos levam durante no sono para postos de socorro. Esses fios aqui são os fios de prata ligando encarnados. E esses outros aqui são espíritos que, levando nós durante o sono, que podemos receber auxílio
um posto de socorro no plano espiritual. Por isso que é importante, durante a noite, sempre orarmos. Elevamos os pensamentos a Deus, pedimos para que nos sejamos amparados, levados a algum lugar onde que possamos estudar, alguém que possa nos auxiliar, alguém que possa nos dar algum amparo, porque nós não estamos sozinhos, nem fisicamente, nem espiritualmente. A influência espiritual, através da comunicação nos centros espíritas, ela é muito comum, os espíritos estão o tempo todo, aqui nós estamos cheios de espíritos. E na mesa também de trabalho, os espíritos se comunicam através do pensamento. E assim como em lugares não muito saudáveis, onde que pode estar bebida, cigarro, vários outros tipos de vícios, há espíritos nos influenciando, como há espíritos em torno que esses crentes que estão aqui, auxiliando aqueles que estão sendo influenciados. Com quem que você vai se sintonizar? Com quem que você quer se sintonizar? Com o ser aqui que está te prejudicando ou com os seres de luz? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus sentimentos? Nós temos que vigiar o tempo todo. Qual que é a mensagem de Jesus? Vigie e ore. Vigie os pensamentos, vigie os sentimentos, vigie as emoções, vigie o tempo todo e ore, pede ajuda. Mais aqui uma forma de influência, com vício, esse espírito estava influenciando esse rapaz para escrever algo que não ia ser muito positivo. O tempo todo nós estamos sendo influenciados por espíritos malignos, inimigos do passado, onde que nos envolve de certas energias que podem nos levar e nos sugerir o suicídio. Nós temos que tomar cuidado com essa influência espiritual. E a influência espiritual, nós só conseguimos mudando as nossas próprias vibrações, pedindo ajuda, indo no centro espiritual, orando. No centro espírita, quando nós recebemos o passe, aqui, os amigos espirituais estão junto dos médiuns, distribuindo as suas energias e colocando a cada um aquilo que precisa. Aqui no centro, quando nós elevamos os nossos pensamentos, temos a certeza daquilo que nós precisamos, esses espíritos vão auxiliar e atuar em cada um de nós, para aquilo que justamente que nós precisamos. Nunca estamos sozinhos. Mesmo aqueles que cometem um desatino de se tirarem a própria vida e de se suicidarem no plano espiritual, vai ter consequências. Essas consequências serão graves. Consequências essas que podem até mesmo levar a gerações de reencarnações até que sejam todas sanadas do desatino, do suicídio. Mas nós nunca estamos desamparados. No plano espiritual, existe uma equipe chamada Legião dos Servos de Maria. Essa Legião dos Servos de Maria, eles têm como função auxiliar aqueles que cometeram suicídio. Nós nunca estamos desamparados. Se alguém que você conhece chegou nesse ponto, ore por ele. Não culpe, não tem nenhum outro tipo de sentimento a não ser a própria oração. E essa aqui é a imagem de Maria, que está por trás desta legião dos servos, sempre auxiliando aqueles que precisam de ajuda. Essa imagem de Maria, ela foi ditada por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e um fotógrafo foi pintando. Essa é uma imagem mais próxima da Maria, quando ela esteve aqui com Jesus. Diante disso tudo, a gente tem a situação espiritual, que é grave, que nos afeta e que nos leva, muitas vezes, a uma situação de depressão, uma situação de suicídio, situações onde que possa parecer os nossos problemas maiores do que eles são. Nós não estamos sozinhos, nem Deus está sempre nos acompanhando, amigos espirituais, mentores, mas também se você precisar de ajuda física, conversar com alguém, fale com a CVV. Você tem chat, você tem 188, que é um número que pode usar no Brasil inteiro, e-mail, tem um horário que eles podem receber você lá, é aqui pertinho.
Vocês podem ir lá no CVV pedindo ajuda. Ore. Faça o evangelho. O evangelho em casa, no mínimo, uma vez por semana. Eu conheço pessoas que fazem evangelho quando estão numa situação muito crítica. Tem um evangelho no celular, tem um site chamado O Consolador, www.oconsolador.com.br, que você pode ter no celular e ele traz mensagens aleatórias. Tem um link, a mensagem do evangelho aleatório. Está muito ruim, o dia está muito terrível. Pega a cada meia hora, faz uma oração, lê um trechinho de evangelho aleatório, agradeça, a cada meia hora, e passa. Faça o evangelho na situação que nós estamos passando. Nós fazemos evangelho todos os dias em casa. Todos os dias. E tem aquele dia do evangelho que a gente faz outras leituras, que é semanal. Peça ajuda a um psicólogo, conversa. No psicólogo você vai conseguir trazer alguns dos seus problemas. Existe a psicoterapia breve. A psicoterapia breve você pode resolver uns problemas rapidamente. Tem a BRAP, que são psicólogos espíritas, que pode também te ajudar dentro daqueles que gostariam de conversar com alguém que fala a mesma língua. Então tem a BRAP, que também pode fazer um tipo de psicoterapia breve, falar, para conversar com o problema que você está passando. E o psiquiatra, já passou do tempo de pararmos de imaginar que psiquiatra é médico de louco. O psiquiatra é um médico formado que vai trabalhar com medicamento para mudar a química do seu cérebro. Porque quando estamos em depressão, quando estamos numa situação de influência, a química do nosso cérebro, do nosso corpo, ela se modifica. E o médico psiquiatra, ele pode mudar isso para que a gente possa reagir. Quando começa a reagir, aí você vai no centro, tudo junto, faz tudo junto. Vai no centro, fala com o psicólogo, ore, tudo para auxiliar. Meditação, está comprovadíssimo o auxílio que a meditação traz para quem está com deprimido. A meditação você pode fazer até mesmo em qualquer lugar. Não tem mais esse negócio, eu vou ser zen, trabalhar, ficar num lugar como num templo budista e fazer meditação. Aqui a gente pode fazer meditação, só não vai fazer meditação quando estiver trabalhando com uma máquina perigosa ou dirigindo. Mas de resto, faça meditação em todo que é lugar. Isso é mais do que comprovado de que auxilia também no combate à depressão. Converse com alguém. Aquele que também sabe de alguém que está passando por depressão ou por uma situação ruim, dê o ombro, não julgue. Nós estamos julgando demais as pessoas, julgando a nós mesmos. Nós temos que aprender a parar de julgar uns aos outros. Dê o ombro amigo, converse, fale, escute. Que esse talvez seja um momento em que nós estamos só de dar o ombro amigo, escutar de forma empática, sabendo da dor da pessoa, nós podemos ajudá-la. Só de escutar, só de emprestar o nosso ombro, emprestar o nosso ouvido. E aqui, uma mensagem final, com a imagem de Jesus. Você já lembra de uma cena evangélica, quando o paralítico de Cafarnaum, que o paralítico ele é colocado por cima da casa de Pedro, e ali, porque está cheio de gente, aí Jesus, de frente para o paralítico, fala para ele: Elias, você quer ser curado? Ele fica meio assustado assim, olha para Jesus: você me conhece? O Senhor me conhece? Eu conheço cada uma das minhas ovelhas pelo nome, Jesus diz. Isso não está nos evangelhos, isso está no livro de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Maravilhoso livro, falando de passagens evangélicas, uma visão da Amélia Rodrigues, uma visão que a gente não tem. Eu conheço cada um de vocês pelo nome. Cada um de vocês. Jesus conhece a cada um de nós, sabe das nossas necessidades. Elias foi curado, pegou a cama e saiu correndo. Imediatamente ele foi beber junto com os amigos. Mais tarde, quando Jesus terminou os trabalhos, ele foi à beira do lago que era próximo à casa de Pedro. E Jesus, conversando com Pedro, Pedro viu que Jesus estava chorando. Mas mestre, por que choras? Olha tudo que fez durante o dia. E ele diz
de que o Elias, ele tinha ido beber com os amigos e se perder com mulheres equivocadas. Aquilo lhe causou a vida. Ele acabou pegando uma doença, contraindo doença e morreu. Morreu de lepra. Esse suicídio inconsciente, que ele não queria se suicidar, levou gerações até que ele conseguisse se recuperar. Mas Jesus impediu que ele fizesse aquilo. Jesus o curou. Ele o alertou. Elias, vai para casa. Ele não foi. Jesus deu o livre-arbítrio. Jesus puniu, julgou, apontou o dedo, chorou. Jesus chorou. Conhece a cada um de nós pelo nome. Ele nos dá a cura, aquele que abre o seu coração, abre a sua mente para aqueles que realmente desejam sua mensagem, desejam sua cura. Ajude, se ajude. Ajude ao próximo, a que tenhamos os nossos corações mais abertos à mensagem de Jesus, que é puro amor. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a si mesmo. Amando a si mesmo, nós vamos amar o próximo, a Deus e toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos. Um bom domingo.